Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Badaró. Estamos no ambiente da PUC Minas Gerais e também do escritório Badaró e De Luca. E hoje vamos conversar com o Dr. Luciano Gomes, o professor Luciano Gomes. Antes de mais nada, um amigo de longa data. Precisamente há 14 anos dialogamos, conversamos sobre o direito internacional e o direito internacional privado. Já nos encontramos em diversos congressos e dialogamos sobre as mais diversas situações jurídicas e temos parceria institucional entre os escritórios, o Badaró e De Luca, e o escritório do Dr. Luciano, onde atuamos em diversas causas, em especial na área civil, como recentemente tivemos um caso em conjunto relacionado a um divórcio. Pois bem, o doutor Luciano, pessoal, ele é advogado e consultor jurídico, é inscrito no Colégio Público de Advogados da Capital Federal, na Argentina, com o tomo 128, folha 351, e também advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, onde ele também exerce advocacia porque se formou no Brasil. O Luciano é especialista em Direito Internacional pela Escola Paulista de Direito, onde tive o privilégio, e a minha é uma honra, e também espero que seja o doutor Luciano, ter sido seu professor de Direito das Organizações Internacionais. Se não bastasse isso, o doutor Luciano também tem formação em Comércio Exterior pela Universidade Anhanguera Uniderp, aliás, me perdoe, formação em Comércio Exterior pela Aduaneiras, está certo, não é isso, né? Pela Aduaneiras, isso. Aduaneiras. E é mestrando em Direito da Integração Latino-Americana pela Universidade Nacional de La Plata, membro de Comissão de Juristas para a Integração Regional do Consejo Consultivo da Sociedade Civil del Mercosur para a Cancilleria Argentina. E é membro também da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, onde estamos juntos. E integra também a Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB Santos. E se não bastasse isso, com esse vasto currículo e seus mais de 14, 15 anos de advocacia, o doutor Luciano é professor universitário de Direito Internacional Público e Privado e Direito da Integração. É advogado sócio no escritório parceiro do Badaró e De Luca, denominado Amarelli e Gomes Associados. Doutor Luciano, muito obrigado por doar o seu tempo para conversar conosco sobre o exercício da advocacia na Argentina. Tudo bem contigo? Tudo bem, doutor Rui. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade e sempre a gente está trocando ideias sobre o direito internacional e agradeço o convite. Ótimo. Então, sem mais delongas, porque os nossos alunos estão ávidos para compreender como é a advocacia na Argentina, como é possível fazer parcerias com escritórios de advocacia na Argentina, eu pergunto para você, doutor Luciano, como você descreveria o ambiente jurídico na Argentina atualmente? Então, atualmente eu vejo uma época de desafio para o advogado na Argentina, justamente por causa do novo governo. Aqui, sem querer entrar em questões políticas, mas é evidente que um desafio muito grande, porque o atual governo ele está procurando fazer muitas reformas, e essas reformas vão mexer com a estrutura do poder judiciário na Argentina. Então, no geral, o advogado e os escritórios aqui da Argentina estamos aguardando para ver o desenvolvimento dessas mudanças. Luciano, e conta-me uma coisa. Quais são as principais diferenças, você que conhece a estrutura de um escritório de advocacia no Brasil, no interior do estado de São Paulo, na capital, porque sei que tem experiência nesses dois ambientes. Quais as principais diferenças entre um escritório brasileiro e um escritório de advocacia na Argentina? Então, eu acredito que na parte interna dos escritórios não há muita diferença, né? Basicamente, a gente tem aquele advogado que trabalha de forma autônoma
depois tem aqueles escritórios de meio porte e aqueles escritórios de grande porte. Agora, eu acho que tem uma diferença fundamental, que é no funcionamento, porque o que acontece? Na Argentina, você tem um Código Civil para todas as províncias, só que tem, para cada província, tem um código de processo. Então, por exemplo, em Santa Fé tem um código de processo civil. Buenos Aires tem um código de processo civil. Então, isso daí faz com que, falando de parcerias, já no âmbito nacional, você constantemente tem que ter as suas parcerias. E tem uma outra coisa que é importante, que é o aspecto da matrícula. Porque o que acontece? No Brasil, por exemplo, eu estou matriculado na OAB, em São Paulo, e até 5 causas por ano eu poderia estar litigando em Minas Gerais, Rio de Janeiro, até 5. Depois, se eu quiser mais, eu vou ter que fazer a minha inscrição suplementar, etc, etc. Na Argentina, primeira diferença, não tem exame da OAB. Quando você se forma na universidade, você escolhe em qual colégio você vai se matricular, só que aí tem um impedimento, porque, por exemplo, se você se matricula na província de Buenos Aires e tem um inventário na província de Santa Fé, você não pode ajuizar uma ação em Santa Fé. Você teria que fazer uma matrícula lá no Colégio de Santa Fé. Então, a estrutura, eu acho que a principal diferença é esse constante contato com os outros colegas, porque praticamente às vezes é inviável você se matricular em todas as províncias. Então, constantemente naquelas províncias onde você tem maior volume de trabalho, há uma parceria constante com os escritores. Obriga necessariamente, então, Luciano, que haja um contato entre os escritórios, entre os advogados, para que você consiga exercer na plenitude a advocacia Claro, no âmbito nacional. E isso atenção, pessoal que nos acompanha, é de suma importância para você, advogado no Brasil ou em outro país, que pretenda fazer uma parceria na Argentina, portanto, porque você deverá considerar exatamente isso que o doutor Luciano passou. Cada província possui a sua especificidade, notadamente com relação à norma processual, e existem os obstáculos, né, as cláusulas de barreira que impedem o exercício pleno da advocacia sem que você esteja regularmente matriculado. É isso, né, Luciano? isso. Tá. Diga-me uma outra coisa, com relação à regulamentação da profissão, quais são as principais normas, regulamentos que os advogados devem seguir na Argentina? E eu gostaria que você desse uma especial atenção com relação ao código deontológico, ou seja, as normas éticas também. Bom, aí no caso prático, né? Você vai se matricular, por exemplo, eu estou matriculado no colégio da capital federal e a principal obrigação, nós como operadores de direito, é seguir o código de ética, né? Tem um tribunal de disciplina e o importante também, fazendo aquelas comparações, é que cada colégio ele é autônomo. Hum. Então, ele tem o colégio, ele, além de te dar a matrícula, ele fiscaliza o correto exercício da profissão. Então, esse daí é o aspecto principal. E uma coisa que aqui, né, o tema é a advocacia internacional, é, que é um tema bastante polêmico, mas deve ser analisado, que é o estrangeiro. Né? Quando eu falo estrangeiro, é a pessoa que tem o título expedido numa universidade no exterior, que a gente não está Sim. falando de nacionalidade, porque, por exemplo, eu sou argentino, mas eu me formei no Brasil. Então, quando eu falo do estrangeiro, o operador de direito que se formou no Brasil quer prestar seus serviços na Argentina. O que eu vejo, e tem um aspecto bem interessante para debater, é que, por um lado, a OAB
é muito clara. Se eu não estiver enganado, tem um provimento, que é o provimento 91 do ano 2000, que trata do tema do consultor jurídico. Então, um operador de direito do Brasil, vos, ao contrário, né? Um advogado na Argentina, que ele faz a inscrição na OAB como consultor jurídico, ele poderia, no Brasil, prestar assessoria sobre o direito argentino. Não significa que ele tenha capacidade postulatória no Brasil. Tanto é assim que a OAB, quando te dá a carteirinha, aí fala que está vedado a capacidade postulatória. Não é que um argentino, por ser consultor jurídico no Brasil, vai ingressar com inventário, com divórcio. Ele Pois. somente pode dar assessoria sobre seu direito. Só que aí, doutor Rui, tem um tema muito interessante que eu tenho discutido bastante aqui na Argentina, é que naquele provimento ele exige, eu acho com razão, por parte da OAB, a reciprocidade. Então, por exemplo, vou supor que tem um advogado argentino que ele quer prestar no Brasil assessoria sobre o direito argentino. Então, ele tem que ir na OAB, além de um monte de requisito que aparece aí no regulamento, a OAB vai exigir a reciprocidade. Ele tem que demonstrar que no seu colégio tem algum provimento ou alguma norma similar que dá o mesmo tratamento para o brasileiro. Então, em termos práticos, o que acontece? Na Argentina, não temos a organização de pirâmide como acontece no Brasil. No Brasil, nós temos a OAB federal, tem as secções e as subsecções, mas é uma cabeça só, a OAB. Aqui na Argentina, que é o que causa mais estranheza, cada colégio é autônomo. Cada colégio tem uma autonomia plena. Não tem uma OAB federal na Argentina. Então, o colégio da capital federal é plenamente autônomo e com suas normas. O colégio de Santa Fé é totalmente autônomo. Então, aí fica complicado aquelas normas de integração, porque a OAB é uma cabeça só. Agora, quando a OAB quer negociar alguma norma de cooperação entre os profissionais, fica complicado, porque tem que negociar colégio com colégio. Sim. Ah, Então, eu acho que é um tema que bem interessante. é bem interessante. E você saberia, Luciano, ao nos informar algum caso prático em que há inscrição de brasileiros, fora você, ou explicando você mesmo o teu caso, como é que se deu a tua inscrição? Não foi por você já ser advogado no Brasil que você se inscreveu no Colégio de Advogados da Capital Federal. Eu sei que você fez um outro trâmite. Poderia minuciar isso para a gente? Ou se você Sim, saberia de foi, algum exemplo de advogado brasileiro que quis se inscrever no colégio, enfim, na claro, capital federal. é um tema bem complexo, né? Por isso eu acho que, opinião pessoal, que a Sim, OAB está um passo adiante, porque a OAB ele oferece ao estrangeiro a figura do consultor jurídico estrangeiro sobre seu direito. Na Argentina, ainda não temos essa figura do consultor jurídico. Então, o que acontece? O brasileiro, por exemplo, que quer prestar serviço jurídico na Argentina, fica aí num limbo jurídico, porque, por exemplo, no meu caso, vou supor que eu seja brasileiro, né? Eu me formei no Brasil, fiz inscrição na OAB, e essa é a parte, né, que interessa. Aí foi até. Não é engraçado, mas é interessante, porque eu fui revalidar o meu diploma na Universidade Nacional de La Plata. E o que acontece? No Brasil, na verdade, a universidade ela te dá o título de bacharel. Não aparece título de advogado. É bacharel em direito. E depois a OAB, que te examina, faz uma prova, e aí você se transforma em advogado. Mas sim. sem o aval da OAB, você não é advogado, você só fica no bacharel. Na Argentina, ao contrário, a universidade, e eu converso muito com o pessoal da universidade,
fazendo aquelas comparações, palestra, troca de ideia que a gente sempre gosta, eles confessam para mim, doutor Luciano, eu como universidade, eu não vou querer perder autonomia e meu título é de advogado. Eu não vou não seria viável para a universidade, que é uma questão polêmica, gente, né? Eu Sim. somente estou jogando aqui na mesa, o que fala os reitores da universidade. Meu título não pode ficar submetido ao colégio de advogados. Eu te dou o título já como advogado. Então, o que acontece, gente? Quando eu fui para homologar o meu diploma, eu falei tentei explicar, olha, eu já tenho inscrição na OAB e o pessoal me disse, Luciano, parabéns para você, mas o que a mim me interessa é o conteúdo programático da sua universidade. Nem olharam para a minha OAB. Sim, aí se forma, no meu caso, se forma uma comissão especial fizer uma comparação, né? Eu levei o conteúdo programático e bateria de documento, né? As notas, carga horária, qualificação da universidade, tudo bonitinho, né? Apostila e tal. E depois aí se forma uma comissão que se chama Comissão de Reválida do titular de cada cátedra e ficou comparando o que era parecido, o que era diferente. E aí eu, na época, eu estava morando no Brasil, então cada 3 meses eu vinha para a Argentina, fazia a prova e voltava. Fazia a prova e voltava. E no final, quando você termina de aprovar todas as provas, isso aí na minha época levou um tempinho. Tudo bem que eu, por ser argentino, quando eu estava na universidade, por exemplo, a gente tinha matéria de inventário, família, eu ficava com o olho como era na Argentina. Então, eu já tinha um esquema mental, como funcionava. E no final, o que acontece, doutor Rui? Eles te dão um diploma onde consta que você revalidou o diploma de direito. E com essa revalidação, você pode se inscrever no colégio. Tanto é assim que quando você pesquisa os requisitos para um estrangeiro se matricular, por exemplo, em Buenos Aires, está escrito, né? Título expedido por Universidade Nacional ou, se for estrangeiro, a sua Revalidação. respectiva homologação na universidade pública. De Ok. aí, normal. Aí eles já te dão a carteirinha e você exerce com plenos poderes, capacidade postulatória. Só que ainda não tem, pelo menos no colégio da província de Buenos Aires e na capital federal, uma figura do consultor jurídico, tipo, que fique uma coisa intermédia, entendeu? Tá. Luciano, você tem ciência de algum convênio, algum pacto, algum agreement entre a OAB, Conselho Federal, e o Colégio de Advogados da Capital Federal ou não? Não, que eu saiba, não. Na época que eu faço parte aí da comissão de jurista para integração regional, na época, faz um tempinho atrás, eu fiz uma pesquisa para ver se tinha muitos casos de estrangeiros, tirando os argentinos, com essa figura do consultor jurídico. Eu pesquisei e tinha gente da Europa, tinha gente da América Latina, eu me lembro que tinha alguns colombianos, porque se você faz, não sei se ainda está disponível no site da OAB, mas se você faz uma pesquisa, aparecem os consultores jurídicos estrangeiros. Sim. Então, quando eu vi, por exemplo, que tinha advogado da Colômbia e levando em consideração o provimento 91 da OAB, eu pensei, bom, então o Colégio da Colômbia deve ter um provimento ou uma norma para atender o requisito da reciprocidade. Sim. E aqui a gente ainda não está tendo esse provimento. Então Bom, vai ser muito difícil até ou tomar iniciativa de algum presidente de algum colégio que tem uma visão assim mais da integração, de adaptar uma norma dando reciprocidade aos advogados brasileiros. este é um assunto para discutirmos que me parece É. bastante interessante, pensando na integração regional. Mas vai ficar para uma segunda oportunidade de Fica para a conversarmos. próxima. Diga-me uma coisa, Luciano, com relação às diversas áreas de atuação na Argentina.
Você poderia minuciar algumas que são mais promissoras na atualidade? Sim, eu acho, pelo que eu falei anteriormente, que hoje aqui na Argentina estamos numa etapa de mudanças. Inclusive, faz pouco tempo, o governo criou um ministério, que é um ministério do desregulamento, que é tipo tirar burocracia de tudo. Uma Sim, das ideias do governo é tirar burocracia de tudo. Leva em consideração, doutor Rui, que na Argentina ainda não existe, e é uma das propostas, dos projetos aqui desse ministério, não tem divórcio extrajudicial na Argentina. Não existe divórcio extrajudicial, não existe na Argentina o inventário extrajudicial. Então, por exemplo, o que se discute aqui, uma das propostas deste ministério é: bom, se todos os herdeiros são maiores, se não estão discutindo, por que não fazer tipo como faz o Brasil? Fazer o inventário extrajudicial ou o divórcio extrajudicial. Aí uma ressalva, e defendendo a nossa classe. Eu acredito que, do jeito que funciona no Brasil, está perfeito, porque não tira o trabalho do advogado. Aqui o que tem no Brasil é desafogar o poder judiciário. Então, por exemplo, no caso do divórcio extrajudicial no inventário, a gente troca a figura do juiz pelo notário. Porque aqui o receio, quando eu falo com os colegas aqui da Argentina, eu falo: oh, doutor Luciano, mas que significa isso daí? Que a gente vai perder trabalho? Vai perder serviço? Não, é simplesmente trocar a figura do juiz, que aqui se chamaria escribano, que é como se fosse o tabelião do cartório de títulos e notas. E eu falo, no Brasil é muito mais célere. Eu concordo muito com a figura do divórcio extrajudicial e o inventário extrajudicial. Então, aí, doutor Rui, eu acho que tem uma área muito promissória no direito administrativo, porque vai mudar muita coisa. Uma área muito promissória também o direito tributário, vai ter muita reforma no direito tributário, porque aqui o que procura o governo é desburocratizar todo o trâmite. Por exemplo, estrangeiro que quer investir na Argentina, todo o tema da junta comercial, simplicidade, quer passar assim uma régua e que seja muito mais fácil. E eu acredito que tem, depois da pandemia, algumas áreas que eu falo assim, experiência pessoal do escritório, que eu vejo muito, que é, primeiro, a questão da cidadania. Tem muito jovem querendo migrar para a Europa, muito jovem. Então, a questão da cidadania, tipo assim, depois da pandemia, eu vi uma explosão de procura. E também tem o lance das plataformas virtuais, onde a pessoa oferece serviços. Então, por exemplo, eu vou supor, você quer dar aula de espanhol, você utiliza uma plataforma, não vou dar o nome, né, para não ter polêmica, e você abrange todos os países. E eu vejo que está havendo muito litígio nessa parte que faz uns 10 anos atrás nem pensar. Então, eu acho que são áreas novas, mas a principal está relacionada com a mudança que está tendo aqui na Argentina. Luciano, doutor Luciano, considerando tudo que você já disse com relação à inscrição do advogado estrangeiro na advocacia argentina, com relação ao que você já apontou no que concerne às regulamentações da nossa profissão, diga-me quais são os principais desafios e benefícios de uma parceria entre escritórios de um país e de outro, do Brasil e da Argentina, por exemplo. Então, eu acredito que aquele advogado, o escritório, que pretende trabalhar com a advocacia internacional é fundamental. Não tem escapatória. Se você não faz parceria, não tem como. É uma condição fundamental.
Primeiro, por uma questão de capacidade de tempo. A gente não pode abranger todas as áreas, todas as disciplinas do direito. Então, para mim, a parceria com os outros escritórios, como você falou, doutor Rui, a gente tem trabalhado em conjunto e é parte de uma engrenagem que é fundamental. Um escritório de advocacia não pode fazer tudo. Tanto é assim, partindo da premissa que você inscrito no Brasil não tem capacidade postulatória na Argentina. E vice-versa, o escritório argentino, por mais que seja o maior escritório, não tem capacidade postulatória no Brasil. Então, vai precisar de profissionais que cada um faça uma determinada coisa. Agora, o grande desafio, eu acredito, é a questão da transparência entre os escritórios e as parcerias, porque, como se fala, cada caso é um caso, né? Como a gente está falando aqui para advogados, eu vou tentar não fazer muita teoria e para casos práticos, né? Que interessa para os colegas. Por exemplo, você tem um cliente numa determinada situação multiconectada, eu vou supor o nosso caso, Rui. Você tem um cliente, por exemplo, no Brasil, que tem uma situação multiconectada na Argentina. Aí eu acho que a questão de transparência entre os escritórios é fundamental. Primeira coisa, determinar quem vai fazer o quê. Porque o que acontece? Às vezes você pode falar, oh, doutor Luciano, na verdade, um cliente novo, mas eu só vou repassar para seu escritório, porque eu confio no trabalho do seu escritório, mas não é a minha intenção ficar com o cliente. Então, você, Luciano, vai prestar conta, falar com o cliente e fazer tudo. Eu simplesmente vou fazer uma indicação. Ou não, Luciano, olha, o cliente é meu, a gente já tem um histórico com esse cliente, então vamos definir. Eu vou atender ele aqui, você presta conta para mim, eu presto conta para ele, prestamos conta de maneira conjunta. Então, eu acho que essa questão de transparência entre os escritórios é fundamental, Regras esse claras diálogo. mantêm e É, perduram a parceria. Esse é o X da é. questão. Muito bom. E diga-me uma outra coisa, doutor Luciano. Como os escritórios argentinos, na sua percepção, têm gerenciado a clientela internacional, já indo além aí da tua própria resposta na última pergunta? Então, por exemplo, aqui no nosso escritório, a gente percebe que o cliente estrangeiro ele tem um tratamento diferenciado. E eu acredito que é diferenciado porque, pela própria natureza do cliente. Muitas vezes chega o cliente sem falar o mesmo idioma, tudo bem que português e espanhol bastante parecido, mas quando a gente se empolga, parece uma outra língua. O cliente estrangeiro não conhece o território, onde, por exemplo, tem um empresário brasileiro que ele vai investir na Argentina, mas na Argentina que tem a sua particularidade, que vira e mexe, mexe muito radicalmente, ele vai investir num território que ele não conhece. Então, o gerenciamento tem que ser de forma diferenciada e particular. É diferente do estrangeiro nacional, que ele já conhece a sua realidade. Ele já vem com umas certas perguntas, porque ele acompanha a sua realidade no dia a dia. Agora, às vezes, o estrangeiro é como que ele cai de paraquedas e aí você precisa dedicar um bom tempo, explicar tudo, né? A parte econômica, a parte social, e às vezes, dependendo do país que ele provém, tem que explicar coisas que para ele podem ser até absurdas. As Então, eu diferenças entre acho que cultura, né, entre entre, é, culturas, as diferenças, notadamente as diferenças culturais parecem-me que podem afastar o cliente ou demanda maior atenção por parte do advogado, independentemente do país, porque caso é, contrário, o cliente não vai se sentir seguro com a atuação do colega advogado. É isso?
Com certeza, é isso. Duas outras questões em uma única. Com relação à parte de tecnologia e inovação, de que maneira os escritórios hoje na Argentina estão incorporando tecnologia, inovação, a questão da inteligência artificial? Vocês usam também programas para a gestão do escritório? Enfim, gostaria que você conversasse um pouco mais sobre isso conosco. Sim, a tecnologia tem acompanhado a evolução dos escritórios. A gente sempre teve programas, como acontece no Brasil, para fazer gestão dos processos, né? O aviso de prazo, as reuniões com os clientes. Mas o que eu percebo é assim a grande diferença. Por isso eu trago a conversação da pandemia, porque para mim a pandemia marcou um antes e um depois. É, falando pessoalmente, eu me lembro que antes da pandemia, muito rara vez eu tinha uma reunião com o cliente pessoalmente. Desculpa, assim, à distância. Sempre o cliente ele queria vir no escritório e conversar, ver o advogado, tomar aquele café. Depois da pandemia, virou o contrário. Agora é muito raro eu me encontrar pessoalmente com um cliente. O cliente fala: não, doutor, vem lá fazer uma videochamada, trocamos ideia. Então, o que eu percebo é que houve uma mudança muito grande com a relação cliente-advogado. E mais, no caso do pessoal que quer trabalhar com advocacia internacional. Porque imagina, por exemplo, o cliente está no Brasil e você tem o seu escritório na Argentina, o cliente não vai pegar um avião para trocar uma ideia com você, a não ser que seja uma coisa muito séria, mas hoje em dia com assinatura digital, enfim, o operador de direito que vai trabalhar com a advocacia internacional, ele tem que estar muito atualizado com as ferramentas. E nem sempre, quando você está trabalhando para uma empresa, tudo bem, porque a empresa já tem no seu corporativo o pessoal que ajuda o dono da empresa Hum. o negócio funcionar. Mas às vezes, quando falamos de pessoa física, aí você tem que brindar as ferramentas para que você possa prestar um bom serviço. Mas tirando isso, tem muitos software que ajudam o gerenciamento dos processos e ajuda muito, né? O alarme, quando está vencendo um prazo, enfim, tem bastante tecnologia. E como as práticas ESG, ESG, elas têm afetado a advocacia na Argentina? Essa é uma pauta que tem sido discutida por aí? Sim, o que eu percebo é que os escritórios que trabalham mais quando seus clientes são empresas, eles têm se preocupado um pouco mais nesse assunto. Principalmente, por exemplo, o engajamento nas causas sociais, a preocupação com o meio ambiente, o prestar atenção no fornecedor do seu escritório. Então, eu percebo que tirando a questão que é um lance bom para a sociedade, pensando pragmaticamente no próprio escritório, isso é muito bom porque, principalmente, quando você tem um cliente que é uma empresa, além da qualidade do serviço jurídico que você presta, esse cliente vai olhar se você se preocupa com as boas práticas. E principalmente que eu acho bom, que é regra de qualquer escritório, é a questão da transparência e o combate à corrupção, porque dependendo do caso, a gente sabe que, como operador de direito, a questão da transparência é fundamental. Sim. Porque uma coisa, doutor Rui, inevitavelmente, muitas vezes, a marca da empresa se está vinculada com o trabalho que você faz como advogado. Se você faz um trabalho ruim, que não respeita as boas práticas, inevitavelmente vai sujar o nome da empresa. Então, essa empresa tem olhado com bastante cuidado isso daí. Sim. Doutor Luciano, em guisa de Hum, conclusão, e já hum. agradecendo toda a atenção pelos teus préstimos em nos responder, que
dicas você daria para advogados brasileiros que consideram estabelecer parcerias com escritórios argentinos? Bom, para o pessoal que tem o seu escritório e quer trabalhar na área internacional e especificamente eh, fazer parceria com os escritórios daqui da Argentina, primeiro e principal, eu acho que é um bom momento. Eu acho que é um momento de mudanças e sempre que tem mudanças exige um profissional que esteja por trás. Eh, Volto à questão principal da transparência. Qualquer escritório ou advogado que vai fazer uma parceria com outro escritório da advocacia, tem uma frase, né, que fala que você demora muito para ganhar confiança entre as partes e você perde a confiança numa questão de segundos. Então, até você ter essa confiança com seu parceiro, é fundamental a elaboração de contrato. Contrato entre o escritório do Brasil e escritório na Argentina. Voltando ao assunto principal, quem vai fazer o quê, o prestar conta, como vai ser aquela prestação de conta, a questão dos honorários também, a gente não pode evitar falar essa parte daí, como vai ser a forma de pagamento, tem que ficar tudo no papel, eu acredito, principalmente, ou você está fazendo uma parceria nova, deixar tudo no contrato e não pretender criar uma metodologia para todos os casos. Cada caso vai ser um caso. E isso daí eu posso falar da minha experiência, que você não pode englobar todos os casos da mesma forma. Até porque, às vezes, não é interesse do escritório trabalhar nesse caso específico muito a fundo. Mas aí você tem que ver que está seu nome, sua reputação, o lance da indicação do outro escritório é bem delicado, por isso tem que ir com cuidado, com calma, pode começar aos pouquinhos e depois vai, doutor Rui, como a gente trabalha, por exemplo, né, a gente se conhece faz tempo, o doutor Rui foi meu professor, mas a gente começou de a pouco e depois o negócio vai até você conhecer a ideologia do escritório e o profissional, demora um pouco. Sim. Doutor Luciano, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por responder as nossas perguntas e com certeza da exibição deste bate-papo surgirão uma série de dúvidas. Eu prometo que eu receberei essas dúvidas e encaminharei para ti para que as responda com atenção, tá bom? Valeu, Muito muito obrigado. obrigado. E aqueles que nos acompanham, até o próximo e espero que estejam curtindo essa possibilidade de conhecer a advocacia em diversos países. Abraços.